Olha só, pessoal, o senador Rogério Marinho encarou a militância jornalística, meus amigos, e desmontou aí com maestria todas as narrativas imputadas a ele, gente. Narrativas essas aí com a intenção de descredibilizar o então presidente Bolsonaro. O Marinho foi cirúrgico, meus amigos. Não se deixou aí levar pelas provocações dos jornalistas e respondeu à altura, colocando toda essa militância em seu devido lugar. Eu quero que você acompanhe esse vídeo juntamente comigo, porque no final eu quero também que você forme a sua opinião e deixe aí nos comentários a despeito aqui da lapada do Rogério Marinho para cima da militância. Bora pro vídeo. Agora, senador, o presidente Bolsonaro pode ter tido virtudes no campo econômico, agora definitivamente ele não era um líder para discutir uma paz entre os três poderes. Definitivamente ele não tinha nenhum interesse nisso, não demonstrava nenhum pendor, nada nisso. A relação dele começa no governo de costas para o Congresso Nacional, montando um governo com os militares, com pessoas de sua confiança, mas zero acordo com o Congresso Nacional, toma um susto, e no susto se aproxima e abraça o Congresso Nacional de um jeito até exagerado, comparado ao governo anterior, e não me refiro a Dilma, me refiro ao Temer. A relação com o Supremo Tribunal Federal horrorosa, não era uma relação amistosa. E a gente fala em harmonia e independência entre os poderes, precisa, e eu espero que tenha, sim, uma figura que possa fazer esse diálogo, liderar esse diálogo, mas definitivamente, e o senhor defende a candidatura a Bolsonaro, também não é esse o perfil. A não ser que ele tenha mudado muito, aliás, a não ser que ele mude muito. Só com um detalhe, né? Bolsonaro é inelegível. É inelegível. É inelegível, né? Então... exato, é isso que eu vou começar pela inelegibilidade de Bolsonaro, que é um gancho importante, depois aí eu respondo ao Eneg aqui, que me faz uma boa provocação. O presidente Bolsonaro hoje é declarado inelegível, não é porque teve um sítio em Atibaia dado por um amigo meu, nem um triplex lá no Guarujá, nem porque pagou mensalidade a deputados, nem tampouco porque assaltou a Petrobras. Ele é declarado inelegível porque fez uma reunião com embaixadores no exercício do seu mandato e ousou fazer uma crítica ao sistema eleitoral brasileiro. Só por aí já começa a lapada, hein, pessoal? Olha só que lapada, hein? Então, no Brasil hoje está criminalizado, está interditado o debate sobre o nosso sistema eleitoral. Isso é um fato. Tá? Aliás, se você pegar 50 países do mundo mais democráticos, 49 têm um sistema diferente do nosso. Então, esses 49 estão errados, o Brasil está certo, ou vice-versa. Se entrar no mérito, se funciona ou não funciona. Né? Então, a gente não pode debater isso no Brasil. Ele está inelegível porque fez um comício. Não é porque ele desceu lá a favela da Maré ou o Complexo do Alemão para se reunir com criminosos. Tá? Então, isso é bom deixar claro, porque para nós é motivo de indignação. Claramente se quer retirar da vida pública, tá, alguém que tem um inegável apelo popular. Tá? Quanto à questão da presidência da República, você tem razão. O presidente Bolsonaro não imaginava ser presidente, ele disse isso o tempo todo. Ele, quando se candidatou a presidente da República, ele o fez e disse, olha, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. Eu acho que a democracia brasileira está doente, que as instituições estão tomadas, que a máquina pública está aparelhada. Então eu vou mostrar o meu protesto me candidatando a presidente da República. Ele ganhou a eleição. Foi inopinado. Eu estou repetindo o que ele me diz sempre. Quando ele ganha a eleição, ele comete erros, mas os acertos que ele tem são muito maiores. Erros ele cometeu. A relação com o Congresso, ele foi atrás das bancadas temáticas. Por exemplo, quem indicou o Ministério da Agricultura não foi o Partido Progressista ou União Brasil, foi a bancada ligada ao agronegócio. Foi a senadora Mas, Tereza senador, desculpe, isso foi um erro político, um equívoco político. Eu estou dizendo a você, eu estou sendo agora contextualizando, não estou emitindo opinião, estou contextualizando. Já admiti que houve erros e acertos, estou dizendo que os acertos foram maiores do que os erros. Então, ele tentou administrar com as bancadas temáticas. Não aconteceu. Por quê? Porque o presidente entendeu que não deveria aparelhar a máquina pública. Que não deveria fazer o que sempre foi feito, inclusive no governo do presidente Temer, de se entregar a presidência de bancos como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica e as vice-presidências a partidos políticos. Que não deveria se entregar a vice-presidências de Petrobras a partidos políticos. Que não se deveria entregar estatais importantes. O governo Temer foi sempre presidencialista. Eu participei do governo Temer, então eu sei o que aconteceu, Mitre. Eu posso até dizer quem foi que participou e de qual partido foi indicado. Não vamos entrar na fulanização do processo, estou jogando aqui em tese. O governo Temer tem os seus méritos e foi um bom governo, mas também tem os seus defeitos, como qualquer outro governo. Não tem nenhum governo aqui inatacável. Tá? Então, o governo do presidente Bolsonaro, ele foi um governo que teve muitos conflitos com o Supremo Tribunal Federal, teve conflitos com a imprensa de uma maneira geral, teve conflitos com partidos políticos que se sentiram preteridos desse processo de organização partidária. Tá? E teve uma série de acertos que eu considero virtudes.
como, por exemplo, impedir o aparelhamento da máquina pública. Na hora em que ele faz as concessões que fez, por exemplo, trazendo para dentro do governo, em posições mais importantes, membros de partido político, ficou mais fácil a governabilidade, só que ele havia cedido no caso do orçamento. Tá? O resumo da ópera é que o sistema o encarou como um erro do sistema. Ele não poderia ter ganho a eleição. Como é que alguém ganha a eleição, Mitre, sem partido político, sem tempo de televisão, sem recursos financeiros disponíveis? Então ele foi um erro do sistema. O presidente amadureceu. Hoje ele sabe aonde errou, onde se equivocou. Tá? E eu não tenho nenhuma dúvida que se ele tiver a oportunidade de ter um segundo mandato, ele vai agir de forma diferente em muitos aspectos, inclusive nessa questão de conflagração com instituições. Senador, esteve aqui no Canal Livre recentemente, o governador é Humano de Freitas, petista, que tem, aliás, ideias que podem surpreender muita gente, e evidentemente um discurso que é o contrário do seu. Ele acha que o governo ele não diz que o governo está indo bem, ele não chega a dizer isso, mas diz que é possível um novo entendimento com o Congresso para que matérias fundamentais que ele considera para o país, digamos para o governo, possam ter o seu caminho. O senhor vê essa possibilidade de uma reconstrução da relação do governo com o Congresso? Eu incluiria aí também esse poder do Legislativo, que é completamente diferente do que era. Né? Eu sou do tempo em que os parlamentares ficavam 3, 4 dias esperando que o ministro o atendesse. Né? Evidentemente, hoje é o contrário, o ministro sai correndo atrás dos parlamentares. Então mudou tudo. Nós temos aqueles 50 bi de emendas aí, que depois, evidentemente, vamos levantar aqui. Mas, por enquanto, eu pergunto, o senhor vê a possibilidade de um reencontro do governo com o Congresso, em algum momento? Olha, eu não posso falar pelo governo, mas sempre que o governo apresentar algum projeto que eu veja e entenda que é bom para o Brasil, vou votar sem nenhum constrangimento. Tá? Eu tenho votado, na maioria das vezes, contra o governo, porque o governo, infelizmente, teima em tentar destruir o legado virtuoso que foi edificado nos últimos 6 anos. O governo começa a sua administração atacando o marco do saneamento. Né? Começa a sua administração tentando fragilizar a reforma trabalhista. Começa a administração destruindo quase 30%, 40% da reforma previdenciária. O governo tem se notabilizado por uma visão corporativa, de hipertrofia do Estado, ou seja, de aumento exagerado do Estado, de ocupação do Estado por apaniguados políticos. Veja o que aconteceu com a questão da lei das estatais. Né? Alguém da esquerda provoca o Supremo Tribunal Federal, por sorte cai na mão do Ricardo Lewandowski, que suspende os efeitos da lei das estatais. Durante o ano, as estatais brasileiras são ocupadas por apaniguados políticos sem qualificação, na maioria das vezes. Tá? O STF depois revoga essa liminar, não retroage no tempo. Nós temos, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para os nossos telespectadores, o maior fundo de pensão brasileiro que nós já estamos aí calejados, porque é uma operação Greenfield de corrupção, de malversação de recursos públicos. Até hoje, os beneficiários estão pagando por isso, nos Correios, na Petrobras, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. O maior fundo de pensão privado do Brasil, que é da Previ, ele é capitaneado do Banco do Brasil. Ele é capitaneado por um cidadão que durante 14, 18, 19 anos foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo. E tem uma enorme e maravilhosa especialização do ponto de vista financeiro. Ele é especialista em história asteca. O ano passado foi quase 17 bilhões de rombo neste fundo de pensão. Não dá para acreditar nesse governo, Nito. Esse governo é um governo de brincadeira. Eles acreditam que gasto é vida. Eles acham que gastar de forma desenfreada vai gerar desenvolvimento. Me desculpe, é uma visão vesga, estereotipada, bizarra da economia e da sociedade. Então, eu estou no outro polo. Eu acredito ao contrário, que a gente tem que ter responsabilidade fiscal, que a gente tem que organizar o Estado de forma profissional, tem que colocar profissionais competentes e experientes para gerir fundos de pensão, estatais, bancos governamentais, que temos que fazer um programa agressivo de privatização desse país, da venda dos ativos que não servem à União. O senhor é a favor da isenção até 5 mil, como o governo fez? Se o governo apresentar um cálculo que nos mostre cabalmente que há uma compensação tributária sem aumento de impostos, aí eu votarei com o maior prazer, porque é evidente que ninguém quer pagar imposto. Agora, se o governo vai aprofundar a crise fiscal em função de um populismo desenfreado, aí eu não posso ser inconsequente com o meu mandato com a sociedade brasileira. Bom, pessoal, tá aí uma excelente resposta do senador Rogério Marinho, colocando toda essa militância esquerdista em seu devido lugar, com umas boas verdades aqui, gente. Desmontando também todas essas narrativas da militância de tentar descredibilizar, né, o então presidente Bolsonaro. E a verdade, meus amigos, olha só, é que essa narrativa de descredibilização, ela pode ser poderosa, sim, por parte da esquerda, porém, quando confrontada aqui com fatos e argumentos racionais, né, ela perde toda essa força.
Então, é importante sim, antes de você aceitar tudo que lê, o que ouve por aí, é sempre importante você buscar informações completas, né, fundamentadas. O debate político deve ser baseado em fatos e não em boatos, né, manipulados aí por parte da esquerda. Prática essa, como eu disse, muito usada pela militância esquerdista. Deixa aí, meus amigos, a sua opinião nos comentários. Se gostou aqui do nosso recorte, eu serei eternamente grato com o seu like, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.